assim que é dado, eu procuro contextualizá-lo dentro dentro do livro, para não ficar aquela coisa segmentada, né? E aí eu fui ler um pouco mais, acabei lendo o capítulo de Lucas, o livro de Lucas todo, o Evangelho todo, para compreender mais uma, assim, para tentar buscar mais uma vez algo que tivesse me escapado. E aí, foram muitas descobertas, né? Dentre elas, que a parábola do bom samaritano, o que culminou a parábola, que está no finalzinho do capítulo 10, começa a ser tratada, a ser desenhada, a ser construído o momento lá no capítulo 9, quando Jesus, já muito próximo à Páscoa, aquela Páscoa, não a Páscoa cristã, que foi instituída muito depois, né? Mas a Páscoa judaica, que tratava justamente da comemoração da libertação dos hebreus da escravidão egípcia, e seria a última Páscoa de Jesus. E ele manifesta o interesse aos seus discípulos que gostaria de ir a Jerusalém. Até aí tudo bem, né? Não era a primeira vez que Jesus iria a Jerusalém, e nada mais comum do que para um judeu. Jesus nasceu, viveu e morreu judeu, então ele era judeu, manifestar o interesse. Porém, ele disse que gostaria de ir pela Samaria. Aí começa a estranheza daqueles discípulos, né? E eles se perguntam por que pela Samaria, porque pela Samaria seria o caminho mais longo, seria como eu ir daqui para Natal, com uma parada em Caicó, por exemplo, lá em Parelhas, né? Você imagina o desvio que eu teria que fazer. Seria o caminho mais perigoso, porque tem estradas de fato perigosas, não era um caminho muito habitual, uma vez que havia toda aquela divisão entre Samaria e Judéia, que nós vamos falar daqui a pouco. E também o mais árduo, porque o caminho em si não tinha muitas estalagens, porque era muito pouco povoado. Isso tudo eu tive que buscar em outras obras, em outros livros, para compreender o que significava a ida de Jesus por lá. Eles estranharam, mas foram à frente para conseguir hospedagem. E Jesus enviou João, o que posteriormente faria o Evangelho, muito jovem ainda, né? E Tiago menor. Então, chegando lá, eles foram procurar, né, abrigo, hospedagem para Jesus e a comitiva, o grupo lá de discípulos, e claro, foram rechaçados, porque não tinha coisa assim mais afrontosa para um samaritano do que um judeu pedindo hospedagem para ir a Jerusalém comemorar a Páscoa, né? Seria assim bem bem comparar hoje a esse conflito aí. Você imaginar um americano ir lá no Irã pedir abrigo para de repente ir para outro canto só a título de exemplo, ou então um palestino com um judeu nos dias de hoje, seria mais ou menos isso. Isso tudo criado há muito tempo, há pelo menos 700 anos antes de Cristo, quando houve a separação entre as tribos, né? Eram 12 tribos de Israel, que foram divididas em 10, as 10 tribos do norte, que aí formaram a Samaria, aí tiveram que construir um templo para eles, e as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, que Judá liderou, e daí judeu, né? Onde Jerusalém seria a capital. Aí vocês imaginam que naquela época, como a maioria dos países, das nações que eram que existiam em torno de regiões desérticas, regiões muito áridas, havia um acordo tácito, como aqui no Nordeste. Eu lembro quando eu era criança lá em Açu, era muito comum eu ouvir meus avós dizer que ninguém deve negar um copo d'água para ninguém, né? Isso a gente tinha medo até dos castigos de Deus, como ela dizia, você negar um copo d'água a alguém, negar uma hospedagem a alguém que buscava, era algo muito sério. E aí negaram isso aí. E João, muito jovem, chegou, fez o retorno e falou para Jesus: olha, Senhor, eles negaram a hospedagem. O Senhor quer, por acaso, isso com muita generosidade, ele disse: o Senhor quer que eu peça para descer o fogo dos céus, né, sobre a Samaria? Você imagine aí, aí Jesus: calma, João. O Filho do Homem, eu acho essa passagem linda, o Filho do Homem não veio para destruir vidas, antes para salvá-las, né? Então é uma passagem muito bonita onde ele coloca isso aí. Aí tem todo o contexto que a gente poderia entrar aqui para discutir o significado da palavra salvação
que ele coloca, era salvar no sentido muito mais profundo que a gente estuda aqui e é tema de outra palestra. Mas o fato é que Jesus foi. E nessa viagem até a Samaria, a gente tem muitas passagens interessantes, encontros muito interessantes, como a mulher, o encontro com a mulher samaritana. Então, assim, vale a pena depois mergulhar um pouco mais para a gente poder conhecer. Aí vocês imaginem que ele chegou às portas de Jerusalém, cansado, uma viagem difícil, uma viagem árdua, uma viagem pesada. E quem é que ele encontra às portas do templo, às portas da cidade de Jerusalém? Um doutor da lei. E o que é que esse doutor da lei pergunta? Vem logo com uma pergunta para Jesus, né? E aí é onde começa o desenrolar da parábola do bom samaritano. Quando ele pergunta, e eis que de certo o mestre da lei levantou-se para testá-lo, ou seja, percebeu, já sabia certamente quem era Jesus, dizendo: mestre, depois de fazer o que eu herdaria a vida eterna? Imagina a pessoa cansada, a pessoa com sede, com fome, e ter que de repente ser testado na sua chegada à cidade de Jerusalém. E Jesus, assim, cada fala de Jesus é uma aula para a gente tem que ler e reler para entender as sutilezas. E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Ele responde a pergunta com duas perguntas. Olha só a sutileza de Jesus, né? Aliás, de sutil ele não tinha nada, aqui pelo menos não teve nada não. Ele disse: o que está escrito na lei? Porque sabia que era um doutor da lei e ele deveria por obrigação conhecê-la. E a segunda pergunta é: como a leis? Ou seja, como interpreta? Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como você lê, outra coisa é como a gente enxerga, né? E a gente percebe que muitas dos grandes equívocos hoje que a gente tem, a quantidade de igrejas que existem, não que isso seja bom ou ruim por si só, mas que nascem justamente pela dificuldade nossa de conseguir extrair o espírito da letra, de conseguir extrair as verdades que são atemporais, que não são verdades sujeitas a modas. Mas a gente percebe que a maioria das igrejas, de uma maneira geral, elas surgem por pequenos, claro, tem outros interesses que não vamos discutir aqui, mas uma boa parte são baseadas, pautadas, justificadas legalmente por uma interpretação de um detalhe. Então a leitura, a interpretação de qualquer texto sagrado é algo que a gente deva exercitar. E o Evangelho, por isso que eu falei no início, é algo que é importante que a gente leia, que a gente estude, que a gente procure, claro, aprofundar com outras obras. Para mim não existe, assim, eu sou apaixonado por Emmanuel, e essa coleção Fonte Viva, onde tem esses 4 livrinhos, e tem outros também que é junto com ele, Livro da Esperança e outros tantos, são apanhados, são de uma riqueza, porque Emmanuel consegue extrair o espírito da letra, ele consegue ir além do que estava posto ali, do que estava inicialmente colocado. Então Jesus pergunta: como leis? Em resposta, o que é que ele diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a tua mente, ou de todo os teus muitos, as tuas posses, e o teu próximo como a ti mesmo. Eu imagino que na hora o doutor da lei tenha ficado assim: nossa, que pergunta é essa? O que diz a lei? Como é que eu vou resumir as escrituras sagradas, né? Claro que a gente está falando das escrituras do Primeiro Testamento, de uma maneira muito, muito, muito simples, né? Assim, que dê para eu falar. E ele, que poderia ter tirado um 8, tirou um 10. O doutor da lei foi em cima, né? Ele citou nada mais do que Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, aliás, versículo, onde diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, que a gente vai já tratar disso aqui, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua mente. E ele citou também Levítico 19, capítulo Levítico 19, 18, é isso mesmo, 19, 18, que dizia: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus, quando nos evoca esse mandamento,
ele evocava esse mandamento do livro Levítico, lá do Primeiro Testamento. E é interessante observar, não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele conseguiu responder de uma maneira muito sintética e muito correta a pergunta que Jesus fez. E aí, talvez como uma forma de encerrar o assunto, Jesus disse: respondeste de forma justa, fazer isso e viverás. Pronto, a conversa poderia ter encerrado por ali. Talvez ele poderia ter dito: é difícil conversar com ele, que eu vou fazer uma pergunta e ele me responde com duas perguntas me testando, eu vim testá-lo e é ele quem me testa. E aí ele porém, querendo justificar-se, querendo como uma forma de dizer assim: eu não vim lhe testar, mas eu estou com interesse de conhecer mais o seu pensamento, disse-lhe que eu acho uma das perguntas mais importantes do Evangelho: quem é o meu próximo? Essa pergunta é uma pergunta que a gente deveria estar se fazendo o tempo todo, talvez colar no nosso guarda-roupa em algum lugar: quem é o meu próximo? Talvez fazer adesivos de carro com isso aí, porque a pergunta é exatamente essa. E prosseguindo, disse Jesus. Aí o que foi que Jesus fez? Não respondeu que era meu próximo, resolveu contar uma parábola, e é justamente a parábola do bom samaritano. Por isso que eu fiz essa contextualização, para que a gente entenda que Jesus tinha sido negado hospedagem a ele na Samaria, tinha passado um monte de perrengues na Samaria, e na hora que ele vai contar uma parábola, quem é que ele vai usar como protagonista? O samaritano, né? E nem precisava disso para testar a grandeza de Jesus, mas a gente cita somente para que fique registrado a sutileza de Jesus. E ele diz, prosseguindo, disse Jesus: certo homem, ele não diz quem era esse homem, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Até hoje as estradas daquela região ali são muito parecidas, houve poucas mudanças, especialmente em algumas históricas que ligam essas cidades. São exatamente 27 quilômetros que descem de Jerusalém, que era um ponto mais alto, para Jericó. E caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Vou ler completa, depois eu vou voltando aqui. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e, ao vê-lo, foi tomado de compaixão. Compadeceu-se e, aproximando-se, atou os seus ferimentos dele, derramou óleo de oliva, azeite de oliva e vinho, e após colocá-lo sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e ao que gastares a mais, quando eu retornar eu te pagarei. Aí eu vou parar aqui, que ainda continua, mas eu quero voltar para o início para que a gente avalie, faça alguns pontos aqui importantes da gente, da nossa reflexão. Primeiro, a sutileza. Eu digo, não dá para imaginar, eu não consigo imaginar que depois que a gente vai estudando e vai descobrindo certas sutilezas, que isso foi por acaso, né? É mais lógico imaginar que foi muito pensada essa parábola na oportunidade para Jesus dizer. Então ele respondendo, só para lembrar quem era meu próximo, ele começa a parábola dizendo que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele não fala quem era esse homem, se era um homem judeu, se era um homem, se era um samaritano, se era um estrangeiro de algum outro lugar, um grego, alguém que passasse por ali. Ele não diz nada, ele simplesmente diz que um homem descia e caiu nas mãos de assaltantes, que depois de havê-lo despojado, ou seja, tirado as suas roupas, tirado tudo que ele tinha, o espancaram, deixando-o semi-morto, ou seja, desacordado. E aí a nossa análise a nossa
reflexão em torno disso aí. Naquela época, como nos dias de hoje, por exemplo, hoje mesmo é bem menos, que a gente é muito cosmopolita, mas naquela época era muito comum se conhecer as pessoas de onde elas eram pelas suas vestes, a sua classe social pelas suas vestes. Era muito fácil conhecer um galileu pelas roupas, pelo cabelo, um samaritano também tinha características diferentes, um sacerdote era fácil conhecer, alguém que trabalhava no templo, alguém que era ligado a Roma era fácil conhecer. Mas você imagina você encontrar uma pessoa nua na estrada, caída. Se eu não conhecesse pela roupa, porque vai que a roupa tivesse meio confusa, qual era a forma da gente conhecer alguém quando a gente conversa com uma pessoa? Pela fala, não é isso? Eu conheço assim, você é cearense, tem o sotaque, eu conheço o sotaque cearense, você é carioca, você é paulista, né? E aí por aí vai, a gente vai conhecendo as pessoas pelo sotaque, pela fala. Imagine que lá eram vários dialetos e idiomas. Só se falava grego, se falava aramaico, tinha vários tipos de hebraico que se falava por lá, muitas falas diferentes. Então vocês imaginem que não dava para saber quem era essa pessoa, e ele estava desacordado, então não poderia falar. E passa um sacerdote. Só para a gente ter ideia, uma boa parte dos sacerdotes que prestavam os seus serviços no templo, eles tinham um compromisso de trabalho por 2 semanas. Uma boa parte deles morava em Jericó, e era comum que após eles fazerem seus trabalhos, eles descessem para Jericó para ficar com uma família. Havia o código moral, o código das leis em si, das leis judaicas, e havia muitos protocolos, etiquetas sociais do templo. E dentre elas havia uma que dizia que se um sacerdote tocasse no morto, ele estaria contaminado. E havia todo um ritual, que não era nem um ritual fácil, para que alguém pudesse ser, no caso um sacerdote ou alguém ligado ao templo, pudesse se purificar novamente. Isso era quase um motivo de desonra para alguém que fosse, para um sacerdote que fosse contaminado. Existiam códigos, para ter uma ideia, dentre os 513 que haviam, 5 falavam de contaminação. O mais severo era em relação a um sacerdote tocar um não judeu, ou seja, havia esse sentimento de separatividade muito forte entre eles, né? E o segundo era tocar num defunto. Então você imagina o sacerdote, você é advogado dele agora, você imagine ele passar por ali, encontrar um homem nu, desacordado, ou seja, ele não sabia se era judeu, não sabia se estava vivo. Se ele tocasse, ele estava cometendo um senhor equívoco, né? Estava se contaminando duplamente, você imagine aí. E ele era muito refém, como muitas vezes nós somos, da letra que mata. Como muitas vezes a gente diz, hoje não mais, mas acontecia muito isso, né? Década de 90, quando eu entrei no espiritismo, na década de 90 tinha uma passe, por exemplo, aí dizia, descruza os braços, descruza as mãos, faça desse jeito, faça daquele outro. Era natural, claro, as pessoas faziam aquilo como uma forma de auxiliar, de tentar fazer com que a irradiação nos alcançasse de maneira mais plena, mas havia muitos equívocos. Como eu estou falando da gente, porque é melhor falar da gente do que falar dos outros, né? A gente está em casa, a gente pode citar, mas havia muitas crendices, muita superstição, que é natural, e às vezes a gente acabava sendo, como ainda é em algum nível, de certa forma preconceituosos em relação a muitas questões. Eu lembro quando as pessoas, era comum antigamente, bem mais do que hoje, as pessoas não sabiam muito o que era o espiritismo, não era Duda, lá em Açu, aí dizia, mas aquele negócio tem tambor lá, tem batuque e tudo, e a nossa pressa, eu digo por mim, era explicar que a gente não tinha nada a ver com candomblé e com umbanda e tal. E hoje eu fico pensando que equívoco a gente cometia, eu particularmente, falar por mim, cometia de fazer isso, porque são irmãos que fazem um trabalho bonito, que merecem todo o nosso respeito, independente de eu concordar, de eu estar lá ou não, merece o nosso respeito. Então, no momento que
uma pergunta dessa, o mínimo que eu podia dizer era por quê? Qual o problema? Fazer como Jesus, responder com outra pergunta, né? Como uma forma da pessoa refletir, que se fosse não tinha problema nenhum, mas não é. Mas a nossa preocupação, a minha preocupação, vou falar bem por mim, era eu estabelecer limites, trincheiras muito claras do que era espiritismo e do que não era espiritismo. Pois sinceramente essa minha preocupação caiu há muito tempo que caiu a minha preocupação de estar me rotulando A ou B ou C, porque se eu continuar fazendo assim é porque eu não entendi nada dessa parábola aqui, que tanto eu aprecio, que tanto eu gosto, que tanto merece estudo e reflexão. Então, o sacerdote, cumprindo exatamente o que estava no protocolo dele, passou afastado, porque dizia, o que a lei dizia era que para um morto teria que ser 5 alcovas, que era uma medida, e para um não judeu teriam que ser 4, né? Como vocês viram, eu tive que estudar um pouquinho essas coisas para poder entender o porquê que o sacerdote agiu daquela forma. Ou seja, ele não agiu necessariamente por mal, ele agiu como talvez muitos de nós agíssemos, e talvez como muitos de nós façamos hoje, por seguir de forma rígida algumas questões que não são tão importantes. E aí na sequência veio um levita. O levita era o ajudante do sacerdote. E a estrada, eu fui procurar no Google Maps, se vocês forem lá, vocês encontram, ela é uma estrada longa, 27 quilômetros, mas uma boa parte dos trechos delas são grandes retas que facilmente alguém que venha consegue enxergar a outra que venha mais à frente. E era muito pouco provável que um levita não soubesse que um sacerdote estava descendo de Jerusalém para Jericó. E o que foi talvez que o levita pensou? Bom, se o sacerdote não parou, por que é que eu vou parar? Ele fez talvez de maneira similar a Pilatos iria fazer lá na frente quando lavou as mãos. Quando abriu mão da decisão de fazer alguma coisa por naquele julgamento injusto que foi o de Jesus. Mas é que ele pensou, se não fez nada, por que eu vou fazer? E às vezes a gente faz isso, né? A gente pega um exemplo de eu vi aí, porque brasileiro adora piada, né? Adora fazer meme de tudo. Enquanto o mundo está em guerra, a gente está fazendo meme da guerra, uma coisa assim impressionante. Uma dose de mau gosto que a gente tem no nosso humor, e falava dos ingleses, mas a gente tem isso aí. A gente faz piada disso. Eu já vi gente dizendo assim, em função daquele ocorrido com o Papa Francisco, que tem uma admiração profunda, que no momento de muita humanidade, uma senhora puxando, eu acho que a maioria daqui viu, ele deu uns tapinhas na mão da mulher, né? E as pessoas disseram, olha, se o Papa, eu vi esse meme já na internet, se o Papa Francisco deu um tapa, não espere muita coisa de mim não, esse ano 2020, né? Então, claro, é uma coisa engraçada, a gente ri, e tal, mas assim, só para se pegar o exemplo, quantas vezes a gente não se utiliza de alguma falha humana, de alguma escorregada, nem estou dizendo que foi no caso dele particularmente, mas quantas vezes a gente não diz assim, o presidente da casa espírita, o padre, ou então Gandhi fazia isso, ou então Irmã Dulce, dizem que ela era muito dura com as suas pessoas, então ela tinha esse temperamento assim. A gente utiliza às vezes essas pessoas que são referências de moral para que a gente justifique a nossa inação em relação a alguma coisa, esse tipo de situação. Então vocês imaginem aí como isso é válido nos dias de hoje ainda, né? Como isso tudo é válido nos dias de hoje. E eis que na sequência passa o nosso querido ilustre samaritano, ou seja, a terceira pessoa depois de ninguém para o senhor da lei que estava ali escutando a parábola de Jesus. Você imagine aí que ele, sabendo já certamente como Jesus era inteligente, ele imaginou, meu Deus, como eu queria não estar aqui agora. Eu imagino que ele deve ter pensado, como eu queria sair, porque o herói da história já tinha sido dito que seria o samaritano, alguém que ele odiasse. Você imagina eu chegar para alguém nos dias de hoje no Irã e contar uma história que o americano seja o herói, ou vice-versa, né? Seria algo equivalente a isso. E ele conta que o samaritano chegou próximo a Jesus, ao que estava caído, que não sabia quem era, de que nacionalidade era, de que religião era,
se era pobre, se era rico. E o que foi que ele fez? Vou reler essa parte: atou os seus ferimentos. E aí eu lembro do primeiro mandamento que ele colocou, quando ele colocou o que é preciso para alcançar, para herdar o reino dos céus. E o que foi que ele disse? Que o mestre da lei falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar de todo o teu coração é a gente se dispor, é a gente ser tomado de compaixão realmente, como falou que o samaritano foi tomado de compaixão. E o significado de você atar as feridas de alguém que está numa estrada caído, ele atenderia a esse primeiro item desse primeiro mandamento: amarás ao teu Deus de todo o teu coração. Como é que eu posso amar ao meu Deus como é que eu posso amar ao meu Deus de todo o meu coração se eu não sou capaz de enxergar o Deus no próximo, né? Então ele disse: amarás de todo o teu coração. Na sequência diz que ele derramou óleo de oliva, o azeite de oliva e o vinho, que eram utilizados não necessariamente para alimentação, mas muitas vezes como sacrifício nos templos, especialmente na Samaria. Eu fui ver que eles faziam muitos rituais de oferendas ou seja, aquele samaritano utilizou-se de um bem precioso, que era aquilo ali, para untar as feridas do que estava ali caído. E ele diz: de toda a tua alma, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. De toda a tua alma. Eu fui compreender esse significado, era que não bastava somente eu abrir mão, eu amar Deus por causa de, né? Assim, porque como a gente hoje faz muito plano de previdência privada em relação a essas questões de amor, né? A gente diz assim: cuide bem dos seus amigos, porque vai que um dia vocês precisem deles. Ou seja, a gente não quer amizade, a gente quer um plano de previdência privado aí para o futuro, para amar alguém por conta disso, porque isso, por isso, por aquilo. Então ele disse: para amar de toda a tua alma. E ele se dispôs daquilo que ele tinha. Ele utilizou o que tinha de mais sagrado, o que ele iria consagrar a Deus, e ele utilizou para untar as feridas do que estava caído. Então ele cumpriu esse segundo item: amarás com toda a tua força. O que foi que ele fez? Colocou o homenzinho caído em cima do seu animal de carga, com toda a sua força, com tudo que ele dispunha de energia. Ele utilizou o que ele tinha no momento, que era um animal de carga, colocou em cima, levou para uma estalagem. E o que foi que ele fez? Pagou 2 denários para o homem da hospedagem e deixou lá no famoso pendura, né? Disse: olha, se por acaso ele precisar ficar aqui mais alguns dias, eu na minha volta eu pago aqui. Ou seja, amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todos os teus muitos, de todas as tuas posses. Ele utilizou do bem que ele tinha, do dinheiro que ele tinha para servir aquele que estava caído. E aí, a pergunta que Jesus faz a ele, retornando para o final da parábola, depois de ele contar a história do samaritano para o senhor da lei, ele diz: qual desses 3 te parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele inverteu a questão. Vocês percebem que ele inverteu a questão? Porque a pergunta inicial dele, do senhor da lei, tinha sido: quem é o meu próximo? E ele perguntou: qual deste te parece ter se tornado o próximo daquele ali? Ou seja, próximo não era um sobrenome, não era um título que você ganhasse. Próximo não era alguma coisa que você nascesse, fosse próximo já. Pronto, fulano, você é próximo. Próximo, venha cá, próximo. Não é como na fila que a gente é o próximo, né? O que foi que Jesus fez? Ele inverteu a situação. Ele perguntou: qual deste se fez próximos? Porque é muito bom a gente falar de perdão, como às vezes a gente fala no centro espírita, quando está conversando num diálogo fraterno, ou então com alguém, a gente fala de perdão sempre na condição de quem está perdoando, né? Eu sou uma pessoa que eu me esforço muito para perdoar. Perdoar é muito importante. Mas será que a gente se coloca na condição
de alguém que mereça o perdão? Eu vim refletir com mais profundidade por conta dessa parábola, porque foi o que ele fez, Jesus fez. Vocês percebem que ele fez isso? A pergunta é: quem é o meu próximo? Ele poderia dizer: porque só para contextualizar isso, essa palavra próximo está atrapalhando um pouquinho, né, o chiado, mas vamos lá. O próximo, existe uma discussão muito grande em relação a isso, porque para a maioria dos judeus da época, próximo era aquele que era de fato do mesmo grupamento. Tanto que as leis diziam que se você não podia tocar num não judeu, eles chamavam de gentios todo aquele que não era judeu. Porém, havia um grupo menor, especialmente os que eram da escola de Hilel, que era neto de Gamaliel, que foi o mestre de Paulo de Tarso. Aí está tudo isso aí no romance Paulo e Estevão, né? Só resgatando. Hilel, avô, aliás, de Gamaliel, ele dizia que o próximo era qualquer um. Ele tinha a ideia de universalidade muito mais apurada do que o senso comum. É tanto que Paulo, quando se converteu ao cristianismo, o que foi que ele fez? Uma das primeiras providências foi pregar aos não-judeus, aos gentios, porque ele tinha aprendido com seu mestre Gamaliel, que era judeu, que próximo era todo mundo. Entende como é bom a gente às vezes ter essa visão mais panorâmica para a gente entender os porquês e os paraquês. Então, é a mesma coisa de falar de perdão e a gente sempre se colocar na condição de quem perdoa. É a mesma condição, por exemplo, da gente se tratar... parece que é pior. Quando a gente vai tratar de obsessão, a gente sempre fala do obsidiado como alguém, como um coitadinho da pessoa que está sofrendo obsessão, sendo que a maioria das vezes, para não dizer todas, a obsessão começa com quem? Não é com o obsessor, não. O obsessor já foi vítima um dia. A gente tem a condição de que a gente esquece essa questão da história. A gente é importante tratar aquela pessoa que está num processo obsessivo, mas vamos lembrar que a obsessão começou com ele, não começou com o obsessor. Então a gente quando trata disso, nunca percebe essa questão. Então você imagine aí, qual foi a pergunta do senhor da lei? Ele estava de cima da sua autoridade. Quem é o meu próximo? Ou seja, quem é que eu devo ajudar? Ele estava de cima do patamar. Quem é o meu próximo para eu saber quem é que eu posso ser caridoso ou não? Quem é que eu posso ser compassivo ou não? E o que foi que Jesus fez? Contou a parábola toda e no final disse: qual desses se fez próximo? E aí, claro que ele já devia estar por aqui, assim, uma situação, imagina, eu fico imaginando a pressão dele quanto não estava nesse momento. Claro que ele não ia dizer o nome, o samaritano, que foi que ele respondeu? Aquele que praticou a misericórdia com ele. Ele não disse o nome, o samaritano, ele disse aquele que praticou a misericórdia com ele. E Jesus disse: vai tu e fazes do mesmo modo. Não é uma parábola assim, de uma riqueza. Em função do horário eu encurtei a minha reflexão em torno dela, mas quando a gente vai analisar, é muito atual isso aí, e é um convite muito grande para que a gente inverta as perguntas, a gente se coloque na outra perspectiva, porque é muito bom a gente fazer caridade, mas será que a gente está apto, se sente confortável de que nós recebamos a caridade? Porque eu às vezes falo muito isso lá em Açu, no nosso centro lá, que se há uma condição que nos iguala a todos, é a condição de necessitados. A gente pode ter uns estudaram mais, outros menos, uns se equivocam mais numa determinada área, outros menos, mas todos nós somos necessitados. Necessitados da paciência do outro, necessitados da misericórdia do outro, necessitados da tolerância do outro. A gente às vezes nem sabe, e as pessoas nos toleram a nossa sinceridade, toleram o nosso jeito autêntico de ser, toleram a nossa alegria que a gente não... Eu sou muito alegre, espontâneo. Não, às vezes a pessoa é grosseira mesmo, mas diz que é espontânea. Então todos nós somos muito necessitados dessa condição disso aí. Então a parábola do bom samaritano é um convite à reflexão de que próximo não é algo que a gente já seja, é algo que a gente conquista. É a gente olhar para o outro e dizer: de quem eu devo me fazer próximo? Quem é hoje no meu grupamento familiar, nos meus amigos, no trabalho,
nas minhas condições de quem é que eu devo me fazer próximo. Não é eu olhar quem é o meu próximo, é quem é que eu preciso me fazer próximo. De quem é que eu preciso me aproximar, porque foi isso que Jesus falou. Ele disse que aquele samaritano que era escrachado, que era tido como a terceira pessoa depois de ninguém, foi aquele que se fez próximo, foi aquele que agiu com misericórdia, foi aquele que amou a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma e com todas as tuas posses. E o segundo, e que amou o próximo como a ti mesmo. Ou seja, as condições para herdar o reino dos céus, ou seja, para a gente conseguir esse estado de plenitude, de paz íntima, de samadhi, de nirvana, seja lá como a gente chame, em qualquer credo, em qualquer religião, em qualquer filosofia. Porque isso é o que menos importa hoje, é a gente saber se vai para um plano espiritual, ou se vão para o Devachan hindu, ou se vão para o Nirvana budista. Isso é o que menos importa. Hoje, sinceramente, importa muito pouco essa ideia dos rótulos, dos nomes. O que importa é que a gente consiga cumprir o nosso papel, o papel que a vida nos pede, da gente se fazer próximo ao outro, da gente cumprir esses mandamentos que Jesus disse, mas que já estava escrito bem antes dele dizer, que estava escrito já bem antes, porque é algo que é natural, é algo que está na lei da natureza. Se você for procurar em outras religiões, em outras filosofias, você vai encontrar a mesma coisa, dita de forma diferente, porque a verdade ela é atemporal, ela não tem dono, nada há superior à verdade, né? Nada superior à verdade. Tudo aquilo que a gente às vezes acha que é muito definitivo são relatividades, mas há verdades que são absolutas. Deus é absoluto, o bem é absoluto, não existe o bem. O mal, na verdade, a gente trata como uma antítese, não há mal absoluto, porque se houvesse mal absoluto, não haveria bem, porque o absoluto, por sua própria definição, só pode ser um. Na hora que eu acredito que há dois absolutos, então não tem condição, né? Os dois são relativos, então tem coisas que não são passíveis de interpretação. O bem, o amor, a justiça, a verdade, ela não tem antagonismo. A verdade é a mentira. Não é. A verdade, ela é a verdade. A mentira é um falseamento, é uma coisa aqui no mundo dual que a gente vive, que a gente cresce, aprende, experimenta muita coisa, a fim de que a gente consiga alcançar essas verdades maiores. E é esse o convite da noite, e é esse o convite para que a gente procure descobrir de fato de quem é que não quem é o nosso próximo, mas de quem que eu devo me fazer próximo. E certamente a gente vai chegar à conclusão que tudo que existe merece respeito, né? Tudo que pulsa, tudo que vive. E como eu tenho uma crença muito que tudo tem vida, isso aqui é nutrido de alguma forma de vida, porque a gente estuda isso aí também, né? Lá em Agênesis a gente estuda que o princípio espiritual ele dorme na pedra, né? Ele começa a experimentar um pouco de sensações no reino vegetal, começa a despertar as emoções no reino animal, começa a pensar no homem, e daí a gente vai em outras etapas da evolução descobrindo novas possibilidades, novos horizontes, como a intuição e saber Deus o quê, que a gente ainda está bem aquém ainda do que a gente pode alcançar, e é importante que a gente tenha esse entendimento. Então o meu próximo somos todos nós, é tudo que existe, tudo merece respeito. Tudo que existe merece respeito, tudo que existe merece ser sacralizado, porque aquilo que a gente não sacraliza, a gente banaliza. A gente torna sagrado. Tem uma mensagem de Emmanuel que é muito bonita, que fala sobre isso, que ele diz que todo o espaço é um templo, é oficina de trabalho e de oração. É isso que ele nos convida a pensar. Tudo que a gente for fazer, a gente deve sacralizar. Sacralizar é você tornar sagrado, né? É você tratar aquilo com o devido respeito, com a devida reverência que aquilo ali merece. Então, meus irmãos, que Deus possa nos iluminar, que nós possamos continuar buscando dentro de nós mesmos,
nas obras sagradas que estão aí, na nossa codificação espírita, que é muito rica de orientações e que precisa bastante ser estudada, a fim de que a gente possa continuar trilhando esse caminho maravilhoso, cheio de pedras, mas cheio de flores, que é a evolução. Muita paz a todos.